Boa noite. Olá. Boa noite para todos. Estamos aqui depois do desafio de 7 dias. Boa noite, Rafaela, Eliette, Ieda, Andréia e os outros que estão entrando. Raquel, boa noite. Que bom, né? Que bom. É a primeira live que eu faço na minha vida. Aí você sabe como é que é, né? A primeira a gente sempre fica um pouco nervoso. Mas, enfim, muito bom ver você estar aqui, muito bom ter estado esses 7 dias de desafio, recebi muitas coisas, né? Muitas pessoas participando, falando dessas questões, e isso é muito gratificante, né? Vocês que têm já começado a seguir aí as nossas redes sociais, sabem da alegria que eu sinto de poder compartilhar, né? Como eu disse já em alguns vídeos, que desde a década de 90 que eu escrevi meu livrinho, A Cura do Interior, né? Que está aqui, meu velho amigo de guerra. Quando eu escrevi isso aqui, já foi para poder compartilhar, um livrinho pequeno, com letras grandes, né? Para poder compartilhar coisas que possam ajudar vocês no dia a dia. Bom, eu estou gravando aqui do nosso spa psicológico. Aqui vocês veem uma cozinha, né? Aqui no nosso ambiente, você entra na cozinha primeiro, porque é aquela coisa do mineiro, da mineiridade, né? De acolher a gente na cozinha, do cafezinho e todas essas coisas. Então, quero que você se sinta em casa também, né? Aqui não dá para vocês verem, mas tem umas plaquinhas dizendo Lar Doce Lar, porque a ideia é exatamente que você chegue aqui e se sinta em casa. E, embora nós estejamos num ambiente virtual, eu quero também que você se sinta em casa e muito à vontade para poder compartilhar conosco sobre o desafio dos 7 dias, né? E você que me acompanhou esses dias sabe que eu fiz uma referência que nós, cada um de nós, é uma casa, né? A ideia da casa. Vocês gostaram da ideia da casa? Porque a casa, a gente tem uma relação interessante com a casa, né? Porque a gente sabe que tem que limpar a casa, que tem que, às vezes, mudar móvel de lugar, e o nosso interior é assim. Estou gostando de ver aí, tem gente com meu livro, que legal. Que bom. Patrícia, já leu o livro, Patrícia? E deu uma esclarecida em muita coisa? Isso. O livro foi interessante, porque eu tinha 4 anos de profissão só, quando tem gente aí na academia acompanhando pelo Instagram, muito legal. Isso mesmo, corpo, mente, espírito, né? Cuidar do corpo e mente, espírito, legal demais. Paula, seja bem-vinda. E o livro, eu tinha 4 anos de profissão, né? Quando eu ia anotando algumas coisas, eu falei, olha, eu acho que isso aqui pode ajudar. Fiz pequenas apostilinhas, entregava para as pessoas antes de começar um processo terapêutico. E eu tinha uma grata surpresa de que quem tinha acesso àquele conteúdo conseguia muito mais rápido mandar para fora os problemas, né? Boa noite, Conceição. Boa noite, boa noite. Muito bom ver esse povo aqui comigo. Eu estou até emocionada. Que legal, gente. Muito bom. Minha primeira live, hein? Não vou esquecer nunca mais. Que bom que você está aqui comigo. Então é isso, né? Depois dessas redes sociais aí, tantos apelos das pessoas pedindo para a gente tá também compartilhando, chegando até vocês por essa via, né? Na internet. Aí algumas famílias juntas escutando, muito bom. Então a gente tem se preparado para isso, né? Para estar compartilhando assim nesse nível largo com vocês, de larga escala. Boa noite, Lourdinha. Que bom. Boa noite. E aí, uma das ideias foi essa: vamos fazer um desafio de 7 dias? Vamos falar um pouquinho sobre pequenas coisas que a gente faz que podem nos levar a altos patamares. Eu espero que isso tenha
ficado claro para vocês. Hoje no desafio da manhã, ou ontem, agora já até meio deu uma bagunçada aqui, porque foram 7. Eu falei de uma história, né? De uma história de uma pessoa que conseguiu vencer uma depressão forte com um pequeno hábito. E essa é uma história que me marcou muito, e isso é uma grata, é um tesouro que eu tenho, né? Um agradecimento. Poder atender tantas pessoas, porque é uma média aí de 8 pacientes por dia há quase 29 anos. Então, imagina quantas histórias, né? Que a gente já compartilhou. A gente recebe muita coisa que fortalece a gente. Essa senhora já chegou aqui para mim, uma senhora de uns 60 anos, já com muita coisa resolvida e querendo resolver algumas outras. Ei, Cláudia de Rio Pomba, muito obrigada. E aí, o que acontece? Ela descreveu que ela teve um estado depressivo forte. Então, nesse caso, quando ela chegou aqui para a gente, ela já tinha vencido isso. E eu perguntei, como é que você venceu essa depressão? Você tomou muita medicação e tudo? Não, eu tive um insight. Eu tive uma ideia, né? Adoro ideias. Qual foi a ideia? Eu já caminhava todas as manhãs. E aí eu pensei assim, se eu fizer uma caminhada e começar a observar cada dia da caminhada, um dia flores vermelhas, no outro dia flores amarelas, no outro dia passarinhos que cantam, no outro dia sorrisos de criança, o que acontece? De repente a minha cabeça pode dar uma mudada, dar uma limpada. Gente, e isso é muito interessante, porque intuitivamente o que ela estava fazendo é o que a neurociência fala. Se você faz uma nova programação e permanece fazendo essa programação durante 90 dias, mesmo que a programação seja pequenininha, você muda o seu registro mental. Você muda aquilo que, de repente, era um trauma e deixa de ser. Então, o que é a depressão, no caso? A depressão é esse estado mental de grande abatimento, de uma rejeição com a vida, de uma falta de sentido de vida. Ontem eu falava num outro grupo lá em Lafayette, ontem não, domingo, né? O que é a depressão? Na verdade, uma autorrejeição. Né? A gente começa a achar que a gente está por fora, que a gente não tem valor. Eu digo isso porque eu já tive também. Então, eu não digo isso só porque eu trabalho com pessoas assim. De sentir isso como pessoa, na minha pele, né? Na minha mente, no meu coração. Então, eu sei como que é a pessoa se sentir mal, se auto-rejeitar, achar que está por fora o tempo inteiro. E aí, essa senhora, de uma forma intuitiva, começou a fazer isso. Começou a ver belezas na caminhada. Ela ia anotando, hoje eu vi tantas flores vermelhas e tal. E aí, quando ela viu, aquela depressão já não tomava mais conta dela. E eu perguntei, mas você acha que foi quanto tempo, mais ou menos, para mudar a sua mente? Ela disse, há uns 2, 3 meses, nunca mais tive depressão. Ela, sem saber, ela fez um processo de cura que a neurociência já confirma. Mude programações. O que é mudar programações? Todo dia você passa na mesma rua e passa assim voando, né? Porque a nossa cabeça conversa o tempo inteiro, vocês concordam? O tempo inteiro a gente tá ali, perdido naquele tanto de pensamento. E aí a gente nem presta atenção direito no bom, até no ruim, tem hora, né? Mas aí você muda a programação. Não, eu vou passar nessa rua e vou ver todas as flores vermelhas. Eu vou passar nessa rua e vou ver todas as crianças que sorriem. Eu vou passar nessa rua e vou escutar canto de pássaros. E você vai forçando isso. Quando você vê, isso se torna uma coisa natural, né? Então, olha que coisa interessante. Pela ciência, eu já sabia disso. E aí, de repente, pelo depoimento de uma senhora de 60 anos, se confirma, olha, isso funciona, nova programação. Por isso, o desafio de 7 dias. Pensei, vamos fazer uma programação de 7 dias, que a gente se sente, se visualiza, se percebe como uma casa interior. E vamos arrumando a nossa casa interior. E aí nós tivemos um roteirozinho, né? Eu não vou saber de cor, vocês vão dar licença aqui que eu vou ler o roteiro, porque, embora eu mesmo que fiz o roteiro, mas são muitas coisas. Primeiro dia eu coloquei, não se julgue pelo seu estado de humor, né? A gente confunde demais estado de humor
com quem a gente é. É diferente, gente. Né? Nós alteramos o humor, no mesmo dia a gente sente várias coisas. Mas isso não é a gente, isso é superficial. A gente é aquilo que permanece, como eu falei, todos esses dias do desafio, décadas e décadas. Momentos de alegria, a gente se comporta de uma maneira, momentos de tristeza, a gente tem aquele baque, mas a gente puxa, puff, né? Adoro puff, né? Puff, revigora. A gente se revigora e passa um tempo e a gente está ali permanecendo com aquelas mesmas crenças nossas, enfim, né? Então, eu espero que você tenha percebido isso, né? Que o seu estado de humor não é você. E que você é livre, inclusive, para estar mudando seu estado de humor. O segundo desafio são os sinais do seu verdadeiro eu, né? A gente tem que observar. Pensando em décadas, vamos pensar aqui, né? Tem gente que tem 2 décadas, 20 anos, 3 décadas, 4 décadas. Já dá para perceber pela idade que a gente, né, fez uma pesquisa aí, todo mundo tem mais de uma década que participou do desafio. Então já tem tempo suficiente para perceber sinais do seu verdadeiro eu. O nosso eu tem coisas limitantes, mas também tem muitas coisas possibilitantes que expandem a gente. É muito importante para você que participou do desafio ter essa consciência, eu diria até essa verdade. As coisas mudam, elas não são estáticas. Aquela história do pau que morre torto, até a cinza é torta, é só história, viu, gente? A gente não pode ser fantasioso de achar que, vamos supor, que eu tenho um vício de beber todos os dias e que aí, de repente, eu deito hoje e falo, não, amanhã eu não bebo nunca mais. Com algumas pessoas isso pode funcionar, mas não é com a maioria, não é? Tem que ter um propósito. Muda, mas tem que ter um propósito. Qual que é a força que eu vou buscar para eu poder não mais me entregar a um vício? Como é que eu vou estar arrumando a minha casa interior para isso? Aí vem pequenos propósitos, né? Você viu aí de forma intuitiva da história que eu acabei de contar, que a senhora fez o próprio propósito, né? Ela, ó, vou ver as flores vermelhas, vou ver as flores amarelas, e é muito interessante, gente, porque depois eu apliquei isso. Eu falei, gente, eu vou aplicar isso, não exatamente para curar a depressão, mas aconteceu um evento muito interessante, foi o ano passado. Uma pessoa me ligou no ano passado, uma pessoa católica, e você sabe, né, os católicos fazem na quaresma muitos jejuns, né? Abstinências, tem essa coisa aí, que é um costume religioso católico. E a pessoa me ligou exatamente na Páscoa. E ela disse assim, Raquel, não fiz jejum nenhum, e, enfim, eu estava pensando em fazer alguns propósitos para o pós-Páscoa. O que você acha? Eu falei, uai, eu acho que propósito é sempre bom. Propósito sempre nos levará a algum patamar melhor. Então, me ajuda a pensar numa coisa, e eu lembrei dessa história da senhora que fez o propósito, de um dia ver as flores vermelhas, outro dia ver as amarelas. Compartilhei com ela falou, nossa, a ideia é boa, etc, né? E vou fazer isso também. Aí eu pensei comigo assim, gente, eu também vou fazer isso. Só que, você que tem me acompanhado aí, você sabe, meu propósito, não é nenhum propósito, né? A minha inclinação total, ela tem a ver com o existencial humanismo, corpo, mente e espírito. Né? Essa integração do corpo, da mente, do espírito. Aí eu pensei assim, bom, um propósito é uma coisa mental, eu sei que eu estou prestando atenção nisso e tal, mas eu vou fazer um amarramento espiritual nisso aqui. Cada coisa que eu ver de bom na minha caminhada, eu vou oferecer. Aí já é um propósito espiritual. Ofereço àqueles que precisam, ofereço a Deus, ofereço como gratidão, como louvor. Fiz um propósito mental, aliei a um propósito espiritual. Gente, foi muito interessante. Fiz 40 dias desse propósito. Não, desculpe, eu fiz 90 dias desse propósito, porque a neurociência sempre fala de 90 dias. 90 dias, 3 meses, dá para poder mudar alguma coisa quando a gente se propõe.
né? Bom, aí eu comecei a oferecer. Aí eu ofereci assim, hoje eu vejo flores brancas e ofereço para todas as pessoas que um dia quiseram ganhar um buquê branco e não ganharam. E eu ofereço essas flores brancas para essas pessoas. De alguma maneira, acreditando que todos nós estamos conectados, que Deus nos une, de alguma maneira essa intenção chega nessas pessoas. E assim foi, gente. Eu fui entregando, eu ofereço esses passarinhos cantando por pessoas que estão desesperadas agora. E aí, gente, vocês não têm noção. Eu comecei a receber mensagens. Ninguém sabia que eu estava fazendo isso. Porque, em geral, eu faço meus propósitos muito silenciosamente. Né? Que eu estou compartilhando com vocês para reforçar um pouco, né, a importância desses desafios. Agora que já está feito, que tem mais de um ano, eu compartilho, mas em geral, na hora eu não compartilho. Uma coisa muito íntima que eu faço. Mas eu comecei a receber mensagens, até e-mails falando, Raquel, eu queria testemunhar uma coisa, eu estava muito mal, pensando em dar fim na minha vida. E de repente eu tive uma visão de alguém me entregando flores brancas. E quando me entregaram essas flores brancas, parece que a minha mente limpou daquela ideia de acabar com a minha vida. Falei, gente, o negócio é poderoso. Nós estamos conectados, essa verdade existe, né? Uma outra pessoa também, Raquel, tive um sonho que você me entregou um botão de rosa vermelho e naquela semana eu estava entregando as flores vermelhas, um oferecimento. E quando eu recebi esse botão de rosa vermelho, eu tive uma resposta que eu estava precisando há mais de 10 anos. Gente, olha que coisa poderosa. Todos esses propósitos que você fez, que estão muito ligados à sua melhoria de vida, né? Entender que o seu estado de humor não é você, entender os sinais do seu verdadeiro eu, compreender as emoções que te limitam, as emoções que te fazem crescer, tudo isso é para o seu benefício. Mas se você faz um propósito de se eu melhoro, eu entrego a minha melhora para que muitos melhorem também, é importantíssimo, porque você reverbera. Sabe uma onda? Que você joga uma pedrinha e a onda vai fazendo assim? É assim que funciona. Quando a gente faz uma intenção, inclusive de nos fazer o bem, aquilo reverbera, aquilo vai e atinge outras pessoas. Eu gosto de falar o seguinte, pessoas que estão felizes, elas são hipnóticas, elas são magnéticas, elas chamam a atenção. Todo mundo gosta de ficar perto de quem está feliz, de quem é alto astral. Elas têm uma atração muito forte, não é verdade? Eu falo, gente, a atração mais maravilhosa é a felicidade, né? E criança é impressionante como criança reflete isso. Criança, quando você fala assim, você gosta da sua professora? Eu gosto, ela é bonita. Eu gosto, ela é alegre. Né? Por quê? Ela é atraída pela felicidade da professora. Né? Tem gente fazendo assim porque é professora. Eu sei como é que é, eu também já fui professora. Né? Então, olha, é impressionante. Já fui professora e a gente, o dia que a gente tá bem e tudo, as crianças tratam a gente melhor o dia que a gente tá bem. E parece que o dia que a gente tá mal, as crianças, sei lá, fazem mais bagunça, é um negócio da onda que reverbera, não é? Que vai. Depois você joga uma pedrinha na água para você ver como é que demora a ondinha passar. O efeito é longo. Então, esses desafios que você fez de limpar sua casa interior, eu acho uma coisa importantíssima. Esse negócio, vou falar desse jeito, vou falar igual mineiro, que eu sou mineira, né? Esse negócio, esse trem que a neurociência descobriu que nós temos 4 emoções dominantes no nosso ser. Gente, isso ajuda demais. Porque você fala assim, poxa, então são só 4. 4 que são, vamos dizer assim, numa linguagem popular, mais positivas. O que é positivo? Aquilo que faz a gente crescer, que faz a gente ir em direção ao outro, em direção a Deus. E 4 limitantes, que faz a gente ficar murcho para dentro, descrente, mal-humorado, sei lá, triste para baixo, doente, né?
Aí eu lembro, você lembra, né? Falei, gente, são dois grandes grupos das limitantes. O grupo do medo, que leva a gente a acreditar que não dá conta, que não vai dar conta, que não vai dar tempo, que não vai dar certo, né? E aí é um medo de coisas, mas também nós temos medo, medo físico, né? Medo do assalto, medo da morte, medo da doença. Nós temos medos muito subjetivos, medo de não agradar, né? E se não gostarem de mim, alguém vai gostar de nós, alguém não vai gostar de nós. Na verdade, a maioria das pessoas gostam de nós. A minoria que não gosta, né? Dói muito, mesmo sendo a minoria, dói muito. A gente perceber que tem pessoas que não gostam de nós, mas é a minoria. É a minoria, a gente tem que entender também que as pessoas são diferentes. Eu sempre falo assim, olha, o amor é gratuito, né? Então ele não pode ser uma obrigação. Tudo bem que ele é uma lei espiritual, inclusive. Mas até a lei, gente, quando a gente dá sentido para ela, ela não é pesada. Tá? Eu gosto de falar de lei também, porque a gente entende quando a gente coloca num nível mais simples. Vamos pensar na lei de trânsito? Parar no sinal vermelho. A gente não gosta de parar no sinal vermelho. Não, mas sinal vermelho logo agora, né? Tô atrasada, mas 2 minutos parado nesse sinal. Porém, qual é o sentido do sinal vermelho? Qual é o sentido? Proteger vidas. Me protege, te protege, protege todo mundo, então a gente obedece, porque tem um sentido. Se faz sentido, fica melhor, né? Ó, faz sentido eu fazer isso aqui, não é simplesmente uma obrigação. Eu dei sentido a isso, isso se torna leve, isso se torna possível, isso se torna bom, ok, tudo bem, tô com pressa, não queria parar no sinal, mas isso tem um sentido maior, né? Quando a neurociência nos aponta, nesses estudos dela das últimas décadas, que no nosso eu nós temos uma dominância de mais ou menos 4 emoções, é como se eu falasse assim, ó, sabe a sujeira da casa? Não, tá só aqui. Fica mais fácil da gente limpar a sujeira quando ela está concentrada. Ao medo, falei do medo, né? Agora, e a tristeza, né? Que são aquelas emoções ligadas à angústia, melancolia, ai, aquele desânimo, aquele desligamento. Eu falo que quem está com essa sensação de desligamento é como se as tomadas interiores, eu faço assim que eu vejo as tomadas sendo desligadas, nada tem sentido, né? Eu defino a tristeza depois de muitos depoimentos que eu recolhi sobre emoções, e eu posso resumir, então, a tristeza como essa emoção de que nada faz sentido e que estamos desligados. Então, nós temos uma dominância ou mais dessa área do medo ou mais dessa área da angústia, né? Nós podemos ter os dois? Podemos, claro. Né? Mas vamos limpar primeiro uma área, depois a gente limpa outra. Então, eu fiz alguns desafios. Hoje, um desafio muito interessante. Eu pulei agora, estou indo para o final, mas depois eu volto nos outros. Que é o desafio da atuação. Questão de fazer princípio, meio e fim. Eu te convidei a pensar nisso. Quando você faz um propósito, seja limpar um cômodo, seja lavar as vasilhas, seja ler um capítulo de um livro, quando você faz um propósito e cumpre o propósito, você tem aquele, não, consegui. Você se dá um crédito, não é assim? Você se dá um crédito quando você cumpre um propósito. Que legal, dei conta. Gente, então vamos pensar aqui. Vamos fazer pequenos propósitos e vamos cumpri-los. Só hoje eu não vou xingar. Só hoje. Vocês acham que esses pequenos propósitos, você acha que esses grupos de ajuda, que são mundialmente famosos, né? NA, o AA, e tem outros, viu, gente? Muitos. Centenas de grupos de apoio. Eles funcionam por quê? Por que eles perpetuaram? Porque dá certo. Pequenos propósitos. Só hoje eu não vou xingar. O negócio tá aqui, né? Tô a fim de acabar com tudo. Não, mas só hoje. Mas isso, qual que é o sentido disso, gente? Eu ficar engolindo sapo? Não, não é esse o sentido.
Porque quem engole sapo demais, um dia vomita o sapo, tá? O que é isso? Fica doente. Tem até um poema muito bacana da filósofa Viviane Mosé, se você quiser ver na internet, Viviane Mosé, ela fala que aquilo que não foi dito se torna tumor e vai precisar um dia ser retirado com bisturi, com alguma coisa assim. É claro que não é falar tudo que vem na cabeça, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo, agora eu silencio, porque não é hora de falar. Mas no momento adequado, eu falo de maneira adequada. Eu tenho falado aí em alguns locais, esse ano eu já fiz 5 palestras em cidades diferentes, depois nós vamos fazer aqui também, online, sobre as 5 atitudes para bons relacionamentos. E isso inclui forma de falar. Quando falar, como falar. Então, pequenas atitudes. Hoje eu vou calar. Amanhã eu sento e falo de forma adequada com a pessoa. Isso funciona, né? Mas tem que ter propósito. Hoje eu calo, não é porque eu não mereço falar, porque eu não tenho vez, porque eu não tenho voz, porque ninguém nunca me escuta. Hoje eu calo por escolha. Quando nós fazemos escolhas, nós nos sentimos fortes. Quando a gente tem condição de escolher, você quer comer batata frita ou você quer comer mandioca frita? Eu quero comer mandioca frita. E como a mandioca frita, cai naquilo que eu falei para vocês do dia do desejo. Vamos falar, deixa eu olhar aqui na minha colinha, porque eu já falei que eu não sei de cor. Olha só, o dia do desejo foi o 5º dia, que é autonomia. Autonomia do ponto de vista afetivo, tá? Do ponto de vista cognitivo, autonomia é outra coisa. Do ponto de vista afetivo, autonomia é perceber que você é um ser desejante. Eu tenho um desejo. Ah, mas o meu desejo está acima de todas as pessoas? Não. Ah, mas o meu desejo vai acontecer, não interessa, eu estou pisando. Não, não é isso. Mas espera aí, eu tenho um desejo. Posso realizar o meu desejo em algum momento. Quando a criança está lá querendo realizar desejo, e aí ela é impedida, porque não é a hora, porque não pode, por isso, por aquilo, mas você fala para ela, não, mas vai chegar uma hora que você vai fazer isso. Puxa vida, ela se sente super importante. Ela se sente validada. Nossa, eu posso, né? Eu posso. Eu falei até isso para vocês no dia do desafio. Uma pessoa que está com um filhinho de 3 anos que está numa pirraça imensurável. Eu vi a pirraça da criança, né? E aí eu falei, olha, o negócio é o seguinte, a pirraça desse momento é completamente normal. É o momento que a criança descobre que o desejo dela é diferente do adulto e ela vai querer impor o desejo dela. Aí, vai poder fazer o que quer na hora que quer? Não, ninguém faz o que quer na hora que quer. Mas vai poder sim entender que pode desejar. Eu posso comer bala na hora do almoço? Poder querer? Pode sim. Aí expliquei isso para a mãe. A mãe é minha parente, né? A gente com parente fica um pouco assim, vou falar, não vou falar, né? Porque tem aquela coisa, tô dando pitaco na vida de parente, mas enfim, eu falei, bom, você quer saber alguma coisa sobre pirraça? Quero. Falei, então, você vai dizer, a hora que ele começar a fazer a pirraça, você vai dizer, você quer fazer isso? Quero. Querer, você pode. Só não vai fazer agora. Não pode fazer agora. Tem hora certa para as coisas. Os adultos também têm hora certa para as coisas. Gente, ela falou, Raquel, salvamento total. A pirraça diminuiu 90%, os 10% é só quando ele está morto de sono na hora de dormir, aí ele dá umas pirraçadas, mas aí fica mais fácil porque diminuiu demais. E aí ela fala assim, ele sai correndo na casa e diz, eu posso desejar, eu posso querer, oba! Gente, uma coisa tão simples, parece mágica, né? Aí eu te fiz um desafio, né? Qual o seu desejo da vida? Será que deu para pensar aí? Qual é o seu desejo do hoje? Né?
Eu fico um pouco feliz aqui, que eu acredito que vocês desejaram estar aí comigo, né? Que legal, esse tanto de gente aqui comigo. Desejaram compartilhar comigo, né? Nós vamos abrir o grupo, tá? Para vocês colocarem algumas coisas, a gente vai tentar responder aquilo que vocês têm como dúvida, né? A gente vai... São 800 pessoas, tá, gente? Então, a gente vai respondendo aí na medida dos dias, dos próximos dias. E é importante essa interação, é importante para vocês, é importante para nós, tá? Olha, eu quero confessar uma coisa aqui. Eu tenho falado, ó, são quase 3 décadas de psicologia e tal. Já fiz muita palestra, já fiz muito encontro, workshop e tal, mas na minha cabecinha desejosa, um dia eu ia ser psicóloga para ter meu consultório e atender meu paciente. Essa era a minha ideia. Né? Eu vou ter um consultório, atender meu paciente. Realizei esse desejo. Atendo ainda, né? Já estou passando por um momento de treinar outros profissionais para poder ficar mais na formação. Mas essa questão dos atendimentos é assim, me traz um afeto, é uma profissão muito afetiva. Eu falo que o dia que eu estou muito gripada e que eu evito de abraçar meus pacientes, eu termino o dia com a sensação um pouco estranha. Falo assim, parece que faltou alguma coisa hoje, o que foi? Aí eu lembro, é porque hoje eu não abracei meus pacientes para não contaminá-los com gripe. Parece que faltou alguma coisa, faltou aquele contato físico. Gosto demais, né? Uma das minhas linguagens de amor, vamos falar sobre linguagem de amor aí nas nossas lives para ir para frente. Uma das linguagens do amor do ser humano é toque físico, e a minha é também. Então, eu resisti muito, por isso que eu falei, eu vou falar a verdade, resisti muito dessa coisa da internet. Eu falei, gente, é muito impessoal isso, meu Deus do céu. Eu gosto de gente perto, né? Eu gosto de abraçar, de pegar. Mas foi muito bom para mim esse desafio, porque eu comecei a receber. Né? O grupo lá, ele é fechado ainda, mas tem gente que tem as nossas outras redes sociais, os WhatsApps da clínica. Comecei a receber coisas de vocês. Eu falei, gente, o negócio não é tão impessoal. A gente compartilha a vida aqui também. Muito bom, muito bom. Me deu uma sensação maravilhosa de estar junto com vocês, né, na sua casa. E quando eu escrevi esse livro, gente, eu falei disso aí no dia que eu soltei um vídeo sobre o inconsciente. A minha ideia, quando eu escrevi, eu tinha 4 anos de profissão. Eu já tinha um consultório cheio. Eu já tinha muitos pacientes por dia. Eu tinha 4 anos de profissão. Eu pensei assim, eu vou escrever o livro, dar uma diminuída na minha agenda. Pensei isso, mas na verdade aumentou muito mais. Mas por que eu pensei isso? Porque eu pensei que o livrinho ia chegar lá onde um consultório de psicologia nunca chegaria. Não é? Nossa, imagina uma pessoa lá deitadinha na cama dela, lendo sobre o inconsciente, entendendo que o inconsciente atua sobre a vida dela. Nossa, só de pensar isso me deixava muito feliz. Aí eu ajudava o outro lá, onde ele estivesse, e aqui no meu consultório, aquele pouco de gente que a gente teria aquele contato maravilhoso. Mas não foi assim, né? A gente pensa uma coisa, como diz, Deus faz outra, e Ele sabe mais do que nós. O livro me mandou para muitos lugares do país, fora do país também, então conheci muita gente, muitos contatos, um dos contatos maravilhosos que tive, com tribos indígenas do Mato Grosso. Nossa, sensacional isso. Senti que ser humano é ser humano em qualquer lugar do planeta, né? Mas o lugar sagrado do meu consultório é sensacional, né? Mas entender que agora também essa nossa live é para mim um lugar sagrado. Tem até uma historinha muito bacana, é uma fábula de rabinos, né? De judeus, que diz assim: 2 irmãos viviam de colheita de grãos. Um era solteiro e o outro era casado e tinha muitos filhos. Eles eram sócios.
Então, um irmão que tinha muitos filhos pensou assim: não é justo que eu divida em 50% com meu irmão. Por quê? Eu tenho muitos filhos, eles vão prover por mim um dia. Eu vou fazer o seguinte: todas as noites eu vou pegar um pouco dos meus grãos e escondido levar para o celeiro dele. E o outro irmão, que não tinha ninguém, pensou assim: não é justo eu dividir 50% com meu irmão. Ele tem muito mais gasto do que eu, ele tem filhos. Eu vou fazer o seguinte: todas as noites eu vou pegar um pouco do meu grão e levar para o celeiro dele. E aí, todas as manhãs, os irmãos percebiam que os seus celeiros estavam mais cheios do que eles tinham deixado, né? Até que uma noite eles se encontram no meio do caminho. Eu fico até arrepiada. É uma história, é uma fábula, mas que fala do lugar sagrado. Por isso que eu lembrei. Esse lugar aqui, para mim, com você, é um lugar sagrado. Eu trouxe você para minha cozinha, né? Essa noite. A cozinha da clínica, né? Quem frequenta aqui sabe da cozinha da clínica, né? E aí eles se encontraram, né? E quando eles se encontraram, aí eles entenderam que milagre era esse, de que os seus celeiros estavam todas as manhãs mais cheios. Diz a fábula que eles se abraçaram. E quando eles se abraçaram, Deus foi testemunha daquela generosidade. E Deus decretou que o lugar onde dois seres humanos se encontram é sempre um lugar sagrado. Essa é a fábula. O lugar sagrado, onde os dois irmãos se encontraram. Então, eu estou aqui ampliando o lugar sagrado do meu consultório para estar com vocês. Isso, para mim, é um lugar sagrado, né? Eu tenho, assim, muitas alegrias, como eu já falei. Eu lembro de uma senhora que esteve comigo e ela entrou no consultório. Quando ela entrou, ela começou a chorar copiosamente, foi até desfalecendo. E eu disse para ela: mas o que foi? Por que a senhora está assim? Ela falou: estou muito emocionada, Raquel, porque eu desejei 10 anos da minha vida estar com você. Bom, emocionada fico eu, né? Olha só, que bom então, né? Esse momento tão maravilhoso que eu pude viver com ela e agora estar compartilhando em grande escala com vocês. Eu quero agradecer a participação de vocês. Voltando aqui aos nossos desafios, né? Já falei da questão das emoções, do desejo, a iniciativa. Claro que nós sempre teremos personalidades, pessoas mais ativas e pessoas mais passivas. E isso é importante, viu, gente? As personalidades, elas se complementam. Imagina se todo mundo fosse chefe. Imagina se todo mundo fosse só executor. Então, a gente tem que ter esse olhar da diferença. A diferença, se ela existe, é para haver complemento e não para haver, né, um embate o tempo inteiro. É claro que até a gente ajustar os complementos pode haver um pouco de embate, mas que o embate nunca seja para destruição. Quem me escuta, já me escutou em palestras, retiros, workshops, sabe que eu falo o seguinte: Espera aí só um minutinho, tomar uma água. Se tudo fosse para ser igual, tudo seria igual. Todas as pessoas seriam iguais, porque quem arquitetou e quem fez tudo tem uma sabedoria infinita, não é? Então sabe que a gente precisa ser diferente, sabe que as pessoas devem se complementar, sabem sabe peça de quebra-cabeça? Se fosse tudo igual, não montava, né, gente? Não montava. Então, eu sempre falo assim, gente, uma das frases que eu mais detesto é: se eu fosse você, eu faria isso. Gente, eu nunca serei você. Se você fosse eu, você faria exatamente como eu estou fazendo, porque você seria eu, não é? Então, é uma frase inútil. É uma frase que não diz de uma verdade. A gente poderia dizer de outras maneiras. Bom, você quer minha opinião? Minha opinião, esse caminho seria bem feito. Mas se eu fosse você, não, gente. Nós somos diferentes. As personalidades devem se complementar. Os filhos são diferentes.
Não dá para essa história não cola, não funciona. Ah, mas o seu irmão já resolve isso em 3 minutos, mas eu não resolvo em 3 minutos. Ah, mas o seu primo, nós já fomos comparados. Fomos ou não fomos? Não é nada bom isso, gente. Quando a gente é comparado, é muito ruim, porque, em geral, as pessoas comparam a gente para mostrar que a gente está pior, né? Fulano já resolveu, fulano já casou, fulano já pagou as contas, o fulano já fez isso. E eu tô aqui, ó, acabada. Não. O fulano tem as maravilhas, das graças, das personalidades dele, eu tenho as minhas. Mas é aquilo que eu já falei. Falei, acho que hoje, num vídeo que eu gravei, talvez no desafio. Quanto mais a gente se fortalece, não é para ser mais do que ninguém. Se fortalece igual raiz que vai aprofundando dentro de uma terra. Quanto mais a gente se fortalece, mais a gente vai saber se posicionar. Aí vem a iniciativa. Estava falando da iniciativa, nem todo mundo vai ter super iniciativa, mas pequenas iniciativas todo mundo tem. Eu tenho falado o seguinte, às vezes estou preparando casais para um casamento, né? Vejo que um homem muito passivo, uma mulher muito ativa, aí eu já faço um cenário. Falo, olha aqui, querido, o negócio é o seguinte, o dia que o filho passar mal, você levanta logo e leva o menino para o hospital, porque até seu marido cair a ficha que alguém está passando mal, o menino já morreu. As mulheres adoraram, tá todo mundo rindo. Nossos queridos homens, né? Depois desse fim do machismo, claro que temos muito machismo ainda no mundo, mas já não existe uma soberania, né? Total, como na época dos nossos avós, eles estão meio perdidos ainda, né? Então, estão tentando se encontrar ainda nessa vida, que hoje em dia tem aí uma força feminina junto aí, né? Estão se encontrando, estão se reencontrando ainda. Enfim, e aí acaba, às vezes, ficando uma passividade grande. E as mulheres cada vez mais ativas, não é verdade? Eu falo, não espera não, minha filha, leva o menino logo, socorre, depois você resolve a vida com ele, né? Depois você fala, olha, a próxima vez eu sei que vai levantar e levar o menino médico, mesmo que não seja, mas você fala assim mesmo, tá? Olha só, na iniciativa, sendo você uma pessoa que é mais executora, não é um líder, ok, mas você tem pequenas iniciativas. Você tem a sua forma de fazer o seu arroz, você tem a sua forma de lavar a sua casa, respeite isso, né? E se um outro vem falar, ah, não, faz assim, faz assado, e não sei o quê, você fala, outro dia eu faço, mas agora eu vou tentar aqui do meu jeito, tá? Já não precisa ser agressivo, impositivo, mas a gente precisa experimentar, experienciar as nossas iniciativas, tá? É claro, né, gente? Infelizmente, nós somos frutos de uma educação que não valorizou a iniciativa. A gente teve que ser muito obediente ou até demais, né? A gente teve que ter muita anulação. Eu estou falando a gente, tá? Eu estou, assim, generalizando. É claro que vocês podem ter tido uma educação diferente. Eu, particularmente, tive um pouco de uma educação diferente, onde a gente tinha vez, voz e lugar, né? Eu acho que isso ajuda em tudo que eu faço hoje. Mas, generalizando, a gente teve uma educação que não valorizou nada nossas iniciativas. Então, a gente vai ter dificuldade. Aquela história assim, vamos sair para comer? Vamos. Aonde? Ah, você que sabe. Ah, não, gente. Pensa aí, né? Pelo menos 2 vezes no ano, fala, não, nós vamos comer em tal lugar. 2 vezes no ano não é imposição, vocês concordam comigo? Agora, toda vez da vida, você não sabe nem o que você vai comer? Não, pensa no que você gosta, pensa que você merece sentir o gostinho bom de alguma coisa. Você pode até falar, você vive aí numa família grande, falar, gente, 2 vezes nesse ano nós vamos comer aonde eu escolher. 2 vezes só. Pronto. 2 vezes não mata ninguém, né? Vai ter lugar para todo mundo escolher o dia de comer, onde que vai comer, e você também tem esse direito, tá? É isso aí, gente. Ó, tô vendo aqui, muito obrigada a participação de todos vocês. Tem gente trabalhando enquanto eu vou falando,
né? Trabalho doméstico, trabalho em escritórios, muito legal. Tem gente na cama, assim, com a carinha de descanso, né? Que delícia! Adoro, adoro essas diferenças todas, né? Adoro tudo isso, que bom. E aí, da iniciativa, nós terminamos, que eu até já falei, com a questão do atuar, do fazer. O fazer sempre tem que ter uma perseverança. Não precisa ser uma rigidez. Eu tenho uma coisa muito legal que as pessoas me falam, né? Convivo muito com católicos, sou católica também. Você sabe que católico faz novena, né, gente? E novena é reza de 9 dias, né? 9 dias. Gente, e é um tal de me perguntar assim, aqui, eu esqueci de fazer a novena um dia, não tem valor mais, não? Não, gente, não tem que ter essa rigidez. Claro que tem valor. O valor não é numérico. O valor é da sua fé, da sua intenção. Gente, esqueceu hoje, faz amanhã. Esqueceu um propósito hoje, faz amanhã. Até um dos desafios que eu falei, ó, gente, esse desafio tá mais difícil. Esse desafio é um desafio que você vai ter que ver 10 coisas positivas suas. Lembra desse desafio? Falei, nossa, esse desafio é difícil. Porque 10 coisas positivas, nossa, aí eu te dei uma dica. Eu falei, ó, faz 5 hoje, faz 5 amanhã antes do outro desafio. Dá uma dividida aí, mas faz. Faz. Tá? Nós iniciamos o desafio semana passada, terminamos hoje, né? E se você quiser escrever aqui, né? Muito obrigada, Raquel, pelo desejo de sucesso. Estamos juntos, né, Raquel? Estamos juntos. Vamos crescendo juntos, né? Se você quiser escrever aqui alguma coisa nesse momento aqui da live, para tirar alguma dúvida, porque eu disse que você começou um processo semana passada e eu quero te perguntar, já deu para 7 dias depois ter um olhar melhor sobre você? Fala assim, ó, eu tenho qualidades, ó, eu posso desejar uma vida diferente, sair um pouco daquela inércia que você estava. Esse é o propósito do desafio. Em 7 dias, como eu falei hoje, eu falo, ó, 7 dias passam na vida da gente. Um mês passa, um ano passa, 10 anos passam. Mas se esses tempos passam com propósito, nós atingimos a meta. Vocês lembram que eu falei daquela pessoa que começou a fazer uma dieta? Falei no desafio, né? Falei, começa uma pessoa obesa, muito acima do peso, obesidade mórbida, há mais de 10 anos tentando emagrecimento, e nada, escorregando, e vai, começa e para. E eu falei, vamos pensar aqui, vamos pensar no desejo. Se deseja comida quente ou comida fria? Quente. Falei, então, abusa nas comidas quentes. Sente gosto da comida quente. Não olhe para o lado da salada, você não vai sentir prazer. Come abobrinha, come chuchu, come comida quente. Começou a fazer isso, deu prioridade para as comidas quentes. Claro, evitou açúcar, que a gente sabe. 7 quilos no mês. Esses 7 quilos no mês foi o que empurrou essa pessoa para ela entrar numa programação de emagrecimento. Não fez cirurgia, fez mesmo reeducação alimentar. Foram 3 anos para perder os quilos, que eu acho que são 70. Né? Hoje, quer dizer, 3 anos passa, né, gente? Se você for pensar assim, não, mas 3 anos para eu conseguir uma coisa, mas você sente a vitória do hoje. Sente a vitória do hoje. A vitória do hoje vai te dar força. Como é que a gente sente a vitória do hoje? Faz o pequeno propósito e cumpre o pequeno propósito. Tenho falado também que... Muito obrigada, Lorena. Obrigada. Show de bola. Você disse sobre o treinamento do cérebro conforme a neurociência. Só um minutinho, gente. 90 dias. Por exemplo, em 90 dias dizer
Só um minutinho, o óculos está meio fraco. Esse treinamento funciona para amar alguém? Por exemplo, em 90 dias dizer que quer amar essa pessoa, aquela pessoa, o treinamento serve para tudo. Pergunta é boa, hein, gente? Porque tem gente que a gente não está conseguindo amar, né? Ela está querendo saber se serve a gente começar a falar, não, eu posso amar essa pessoa. Eu posso amar essa pessoa. Serve sim. Muito, tá? Serve sim. Ó, o verbo poder, eu acho que eu falei isso para vocês no desafio. Falei? O pessoal está fazendo assim. O verbo poder é impressionante para fazer mudanças dentro de nós. Eu posso. Eu posso. Eu posso amar essa pessoa. É igual a história do vício. Eu não vou acordar amanhã sem vício. Eu não vou acordar amanhã morrendo de amores por esta pessoa. Não vou. Mas eu posso amar essa pessoa numa programação. Não, mas fulano, não, eu posso amar essa pessoa. Eu posso perdoar essa pessoa. Daqui 90 dias muita coisa está diferente. Ah, você está sendo melhor amigo viajando com essa pessoa? Não sei. Realmente não sei. Mas pelo menos dentro de você a coisa vai estar muito mais leve mesmo. Porque é muito ruim a gente viver pesado, né, gente? Vamos ver aqui se tem a outra pergunta. O pessoal está mais parabenizando pela primeira live, a Cláudia, né, Cláudia? Primeira live, minha filha, é a primeira vez, a gente nunca esquece, né? Ai, ai, sempre iluminada. Obrigada, querida. Adoro também ver os olhinhos de vocês brilhando, embora a conexão de alguns não é tão boa, né? A internet não é de todo mundo que está boa, mas alguns que está bem mais forte, assim, a conexão, ver o olhinho brilhando, muito, muito gratificante, né? Muita gente aqui agradecendo, dizendo que aprende muito. E é isso, meus queridos, né? Eu acho que nós já estamos aí há 1 hora no ar, ou quase 1 hora. Eu peço desculpas, porque a gente deu uma atrasadinha técnica aqui, até ajustar. Eu estou falando para 3 câmeras, gente. 3 câmeras. Aí eu já nem sei para quem eu olho, né? Eu estou falando para o Instagram, para quem mais que eu estou falando? Eu nem sei mais, eu estou falando para um tanto de gente. É porque tem os técnicos aqui, viu, gente? Tem um tanto de gente aqui atrás de mim, atrás de você, das câmeras aqui. A equipe grande, a gente tem trabalhado há mais ou menos 1 ano nesse planejamento, viu, gente? O negócio não é da noite para o dia. Muitos planejamentos novos, muitas reuniões, muitas madrugadas para poder estar levando essa qualidade de vida com você. Se você tem mais alguma pergunta, pode colocar, a gente já vai estar chegando ao fim. Nós vamos ter alguns momentos pela manhã no Instagram, tá? Certamente 2 encontros pela manhã no Instagram, não é isso? Isso. Amanhã a gente vai liberar o grupo do desafio para responder perguntas. Vocês fiquem bem tranquilos, né? Ninguém vai ser exposto, né? Nas suas intimidades. A gente tenta ser o mais discreto possível na ajuda a vocês. E estamos aí nesse momento também lançando uma mentoria. E aquelas pessoas que estiverem atentas aí, a mentoria, ela vai ter um desconto. A mentoria, elas são 60 aulas, viu? Não, desculpe, 40 aulas. Desculpe, 40 aulas. Nós vamos estar falando nessa mentoria, nessas 40 aulas, sobre as emoções que estão na base dos nossos comportamentos. Porque se a gente for pensar o seguinte, a gente se comporta de comportamento, mas também o comportamento físico, reação corporal, saúde, doença, enfim, comportamento de relacionamento com a gente, com o outro, com Deus, e comportamento físico. O que está na base dos nossos comportamentos? Terá sempre emoções. Então, é assim, emoção, pensamento, acontecimento. Pensa numa raiz, né? Tem a raiz, tem o tronco, tem a árvore. Então, a raiz é a emoção, tá?
As emoções sempre estão na base do nosso comportamento e do nosso ser. A mentoria, ela é para isso, para a gente tá trabalhando, tá compreendendo, tá se libertando de emoções que estão na base do nosso comportamento. E aí vai te ajudar, você como pessoa, você como eu, porque você mesmo, você como mãe, como pai, como profissional, como servo de Deus, como missionário, né? Como ser espiritual. A mentoria, ela terá um desconto aí para as pessoas que participaram do desafio e nós vamos explicar isso aí no grupo, tá? Mentoria, então, são 40 aulas que você recebe durante a semana. Sempre aulas semanais. O fim de semana é um fim de semana que a gente não vai liberar a aula, mas que você pode estar aplicando aí técnicas que você recebeu durante a semana, tá? A gente acredita muito que você é capaz de trazer essa transformação para a sua vida. Na verdade, como psicólogo também, de consultório, a gente oferece técnicas, ajuda, mas é o paciente que aplica, né? É o paciente que absorve aquilo e leva aquilo para o dia a dia. Não é diferente com o tratamento médico. Se você vai lá no médico e ele diz que você tem que tomar antibiótico, você está num alto grau de infecção, não adianta você não tomar o antibiótico, ou você até comprar o antibiótico, mas guardar no armário. Você que tem que administrar a medicação. Você que tem que engolir a medicação. O processo é esse, é você aplica, é você que acredita numa vida nova, é você que traz esse novo patamar para você também, né? Esse fim de semana lá em Lafayette, eu estava com um grupo de 20 pessoas, né? Muito acolhedor, no ateliê, né? A gente foi fazer um dia lá de cura, dentro do ateliê, uma coisa bem bacana. As pessoas até falaram comigo, não aparece a sua clínica. Eu falei, é verdade, tudo coloridinho, um ateliê muito confortável, aconchegante. E eu dizia para as pessoas o seguinte, né? E digo sempre, se você não acreditar, se você não abrir a porta, se você não fizer um propósito, não adianta. Você precisa, de fato, acreditar que há um novo, há uma possibilidade, né? Até, assim, nos nossos encontros no Instagram, quero falar um pouco da morte também, né? Porque a gente fala assim, nossa, não, a morte acabou. Não, a morte não acabou. Existem muitas coisas a se fazerem com a morte de um ente querido que podem levar a gente à melhoria de vida, né? Existe muito significado no viver e no morrer. A gente tem que parar com essas ideias rígidas, porque a vida não tem nada de rigidez, tá? Claro, a vida é exigente, não é fácil, né? Não estou aqui fazendo um discurso cor-de-rosa. Não, tá tudo ótimo. Não é isso, né? A vida é exigente, ela tem as próprias regras que a gente tem que respeitar, porém, ela é dinâmica. Gente, eu acho uma coisa impressionante. Você manda capinar o quintal, daí 10 dias o quintal tá cheio de mato. Vocês já viram isso? Meu Deus, como que a vida recupera rápido, assim, né? Meu Deus do céu, não para de nascer mato, não, porque a vida ela tem todo esse poder de renovação. Com as plantas é assim, com os animais é assim, conosco é assim, e nós estamos aí para isso, né? Para poder sempre acreditar no novo. Não é mágica, mas é ciência, é espiritualidade, é decisão, é autopermissão. Bom, é isso. As pessoas deixaram poucas perguntas. Aí algumas me perguntaram, até no meu pessoal, Raquel, posso repetir os desafios de 7 em 7 dias? Claro, deve. Porque você pode anotar lá e fazer o seu propósito de 7 em 7 dias, que aí depois de 90 dias, eu quero até que você me escreva depois, né? Tem gente que já me fala assim, Raquel, deixei de ter dor de cabeça, eu tinha enxaqueca sempre, deixei de dormir mal, eu tinha uma dor na coluna que depois de 90 dias
não tenho mais depois dos propósitos, e lembrando daquilo, sem rigidez. Esqueci hoje, amanhã eu faço. Tá? É isso, gente. Boa noite. Muito bom estar com vocês. Vou dormir assim, muito emocionada. Muito bom mesmo. Adoro. Olha quanto sorriso maravilhoso. Obrigada, viu, gente? Nós estamos juntos aí, tá? Nas redes sociais. A gente se encontra. Essa semana vai soltar mais vídeo. Falei um pouquinho sobre a minha trajetória e falei um pouquinho também sobre conexão corpo, mente e espírito. Tá? Amor e alegria. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Muito bom estar com vocês. Muito bom ver essa galera trabalhando e me escutando. Adorei. Os outros, uns descansando. Muito bom, muito bom. Tchau. Deus abençoe.